Sim, gravação policial. Gramado Film Market, as conexões do festival. Bom dia. Obrigado pelo esforço de estarem aqui nessa sexta-feira de manhã, que a festa não tem por aí longe, sei. A gente trouxe novamente essa ação da coprodução internacional para esse bate-papo com o Cine, porque percebemos, tanto o Cine quanto nós, a necessidade de informação e qualificação dos projetos que estão sendo apresentados. Eu queria contar para vocês que estamos online com a Patrícia, ela, e com o Guilherme, que vão ser os nossos parceiros da apresentação dessa linha e desse atendimento de coprodução internacional. Aqui ao meu lado está o Marcos Rezende, da comunicação da Ancine. E eu espero que a gente tenha belos momentos nessa manhã. Bom dia a todos. Obrigado pela presença. Isso aqui é um festival, ele tem vários, um dia inteiro, várias programações. Então, às vezes, a programação de manhã fica prejudicada por conta da programação que foi à noite. Então, a gente entende isso, mas estamos aqui para ver se a gente faz uma programação bacana. Nossa equipe do Rio, ela está na sede da Ancine nesse momento. Então, é o Guilherme Bonfim, ele é gerente de desenvolvimento de mercado da Secretaria de Financiamento. A Patrícia Delamina, ela é coordenadora na Secretaria de Fomento. A Patrícia é coordenadora de Direitos e Contratação. A equipe da assessoria de comunicação está lá, o Zé Felipe é o assessor da equipe da assessoria, nossa equipe está toda lá também, preparando e montando esse sistema para vocês poderem ter essa palestra. A gente está exibindo também via Teams para um link específico que foi concedido para algumas pessoas que estavam inscritas e que não puderam estar aqui. Então, essa exibição está com link. Esse link ele tem um pequeno delay pelo processo de exibição. Então, essas pessoas não estão real time, mas elas estão com talvez 30, 40 segundos do tempo que a gente está vendo. Talvez daqui a pouco elas vão começar a vir fone delas. E a gente tem o perguntas e respostas também nesse link. Então, ao final da palestra da Patrícia, a gente vai abrir para vocês fazerem perguntas, se vocês tiverem alguma questão, alguma dúvida. E se o pessoal de perguntas e respostas fizer pergunta pelo chat, a gente também vai ter imediato. Dependendo da quantidade de perguntas e da forma como elas sejam apresentadas, às vezes são perguntas muito específicas, a gente guarda elas, a gente leva isso para a Ancine, faz uma apuração, levanta as informações e depois a gente encaminha para a GIS, a gente encaminha para o festival e a gente publica também no site da Ancine lá na nossa parte de eventos. Tá bom? Então, obrigado mais uma vez, obrigado, Gisa, pelo convite e vamos lá agora com o Guilherme na palestra. Bom dia a todos, obrigado Marcos pela apresentação, obrigado à organização do Conexões Gramado Film Market pelo convite, né, e a oportunidade de
poder falar com vocês sobre política de internacionalização, sobre coproduções internacionais, sobre o reconhecimento prévio de coprodução internacional. Aqui para a Ancine, e especificamente aqui para a Gerência de Desenvolvimento de Mercado, a internacionalização do nosso audiovisual é um dos grandes objetivos que a gente tem. É claro que a gente quer desenvolver o mercado nacional e desenvolver as obras audiovisuais produzidas aqui no nosso mercado nacional, mas um grande objetivo nosso é poder alcançar novos mercados, seja de um ponto de vista estritamente econômico, porque isso traz mais divisas para o nosso país, seja de um ponto de vista cultural, né? Porque a gente quer mostrar a nossa cultura para os outros países e a gente quer mostrar que a gente sabe fazer cinema, que a gente sabe fazer obras audiovisuais de qualidade e a gente quer disputar esse espaço, né? Dentro desse cenário internacional, né? Assim, eu falo disputar, mas é claro que a gente atua com esses outros agentes externos, né? Com outras agências, né, que trabalham com audiovisual, que regulam o audiovisual, que fomentam o audiovisual, a gente está sempre em parceria com eles para viabilizar essa internacionalização. Bom, então, falando aqui um pouco de como a gerência de desenvolvimento de mercado, né, eu sou o gerente de desenvolvimento de mercado da Ancine, como ela se situa dentro da agência, né? Como o Marcos falou, a gerência está colocada dentro da Secretaria de Financiamento. Então, a lógica da gerência é um pouco do atuar dentro do fomento ao audiovisual, né? Então, essa atuação de internacionalização também fica um pouco vista pela lente do fomento ao audiovisual, né? Dentro dessa gerência que eu trabalho, nós temos 4 coordenações, né? A coordenação de programação financeira, que cuida do controle físico e financeiro do Fundo Setorial do Audiovisual, que é praticamente a nossa grande fonte de financiamento do fomento direto ao audiovisual no país. Nós temos também a coordenação de desenvolvimento e articulação institucional, ou seja, uma coordenação cuja principal tarefa é se articular e conversar com outros órgãos, seja da administração pública, federal, seja de entes estaduais, entes municipais, que estão sempre em contato com a gente, que eventualmente lançam editais de fomento ao audiovisual com a gente, e a Secretaria do Audiovisual, a EBC, são grandes parceiros nossos, e a gente tem uma coordenação dedicada para isso, para fazer essa interlocução, para a gente poder atender bem esses parceiros e para a gente poder ter parcerias de sucesso, né? Dentro também da GDM, nós temos a coordenação de programas especiais, que é uma coordenação que trata de questões específicas do fomento e que, hoje em dia, cuida mais do crédito, das linhas de crédito do FSA, né? O FSA hoje conta com linhas de investimento, em que a gente faz um investimento na obra audiovisual e tem um retorno, né? E espera esse retorno. A gente tem linhas de crédito, em que a gente empresta esse dinheiro e a gente tem a expectativa de receber esse dinheiro todo de volta, né? Assim, na verdade, o contrato é assinado nesse sentido. E nós temos também linhas de apoio. Na verdade, não agora, nesse momento, a gente não tem nenhuma aberta, mas a gente já teve linhas de apoio, ou seja, são recursos que são conferidos a título perdido, assim, né? Que não existe uma obrigação de retornar esse dinheiro, nem de devolver esse dinheiro. Bom, e também, né, por fim, falamos aqui da coordenação de programação financeira, coordenação de desenvolvimento de mercado e articulação institucional, coordenação de projetos especiais e, por fim, a coordenação de programas internacionais, né, que é um pouco mais o tema que a gente está conversando hoje. Então, essa coordenação de programas internacionais vai cuidar dos pedidos de filmagem estrangeira, né? Equipes estrangeiras que querem filmar no país e que precisam pedir uma autorização e ter um contrato com uma empresa produtora brasileira aqui no país. Então, eles precisam submeter esse pedido. E também cuida hoje da seleção dos editais do FSA voltados à coprodução internacional, que é um pouco que a gente vai falar hoje, né? Então, pensando nessa política de internacionalização, um dos vetores é justamente as coproduções internacionais. Talvez seja um dos vetores mais importantes, ou seja, através do lançamento de editais voltados à coprodução internacional, e nós atualmente temos 3 editais em curso,
mas também da negociação de acordos de coprodução que são negociados aqui pela gerência, né? Então, basicamente, a gerência trabalha em 3 eixos. Um de investimentos e lançamento de editais voltados à coprodução internacional, né? 3 eixos pensados na coprodução internacional, ou pensados na internacionalização do nosso audiovisual. Um outro eixo que trata da participação da Ancine, a participação brasileira em órgãos estrangeiros, né, em órgãos multilaterais com representação brasileira. Um exemplo seria o Ibermed e a CAASE. E um terceiro eixo, que é essa de negociação de acordos de coprodução. Talvez um quarto eixo seria até esse patrocínio aos eventos nacionais, né? Do qual, assim, Conexões Gramado Film Market é com certeza um deles, é um dos principais mercados que a gente tem no nosso país. A gente patrocina alguns outros, com o interesse de que, fortalecendo os nossos mercados, a gente vai ter um mercado interno forte, em que a gente vai ter a discussão de ideias, em que a gente vai ter a conexão entre players desse mercado, entre produtores, entre exibidores, entre distribuidores de conteúdo, para que, fortalecendo esse mercado, fortalecendo os mercados nacionais, a gente possa ter também a chance de projetar esses mercados internacionalmente. É isso que a gente quer fazer, é isso que a gente pensa também, é um dos fatores quando a gente patrocina esses mercados. E também poderia ser pensado aí dentro desses eixos, ou seja, investimentos e lançamento de editais, participação e representação em órgãos estrangeiros, multilaterais, e negociação de acordos de coprodução internacional. Bom, como a Patrícia vai falar bem mais dessa parte das coproduções internacionais, vai falar um pouco do reconhecimento, a parte técnica envolvida no reconhecimento das coproduções internacionais, eu vou começar aqui pelos investimentos em editais e depois a gente fala um pouquinho da negociação por fim. Bom, editais. A gente tem 3 editais em curso nesse momento, né? A gente tem o edital geral de coprodução internacional, que foi lançado no final do ano passado. A gente tem 2 outros editais binacionais que também estão em curso, o edital com Brasil-Uruguai e o edital Brasil-Portugal. Né? Desses 3 editais, apenas o edital Brasil-Portugal está com inscrições abertas, e esse edital está com inscrições abertas até 19 de setembro. Então, caso alguns de vocês tenham interesse em participar, ou conheçam alguém que tenha interesse, tenha uma coprodução com uma produtora portuguesa em curso, né? Nós temos, esses editais binacionais são lançados simultaneamente pela Ancine e pelo nosso parceiro, né, que seria a Ancine portuguesa, né, um instituto de audiovisual português, o ICA, e o nosso edital ele é lançado voltado aos minoritários brasileiros, né, ou seja, aos coprodutores minoritários brasileiros numa coprodução com Portugal. Enquanto isso, o edital lançado por Portugal é voltado aos minoritários portugueses, ou seja, aos majoritários brasileiros, mas quem participa é o português, né? Então, é bom você estar em contato, porque você pode alertar o seu parceiro português que ele pode entrar no edital lá, em Portugal. Então, esses editais binacionais, eles têm um tamanho um pouco menor, né, se comparado com os nossos editais gerais de coprodução. O edital binacional de Portugal, que está com inscrição aberta, ele tem um total de R$ 2 milhões, enquanto o edital voltado ao Uruguai tinha R$ 1 milhão, né? Esses editais são importantes porque eles reforçam, né, a conexão que a gente tem com esses parceiros, eles servem como um incentivo para que as coproduções internacionais ocorram entre essas nacionalidades que a gente identifica como estratégica, que a gente identifica que tem um potencial de interação cultural, uma sintonia maior, né? Por isso que a gente trabalha com o Uruguai, a gente trabalha com Portugal, a gente trabalha com a Argentina, são todas nações com que a gente negociou acordos de cooperação recentemente, que a gente lançou editais. O edital com a Argentina
Nesse momento, a gente continua em conversas para ver qual é a viabilidade num prazo breve de conseguir lançar esse edital, mas nós temos um acordo de cooperação atualizado e em vigor que foi, salvo engano, assinado no ano passado. Então, a gente tem uma perspectiva boa de poder lançar. Isso depende, é claro, dessas conversas com o INCAA, né, que é o órgão responsável por esse tipo de ação na Argentina, né? Então, falei aqui dos binacionais, né, que são esses editais que têm essa particularidade, que são só para coproduções Brasil, Uruguai, Brasil, Portugal, Brasil, Argentina, enfim, conforme os protocolos de cooperação assinados. Mas nós temos também os editais voltados a coproduções internacionais em geral, né? Esses editais são maiores, né? A gente lançou um edital de coprodução internacional em 22, que tinha 40 milhões, né, de reais destinados à produção de obras audiovisuais brasileiras independentes de coprodução internacional. E agora, em 23, no final de 23, nós lançamos um edital que foi recentemente suplementado o valor e que ele configurou o maior edital de coprodução internacional que nós já lançamos, né? Um edital que tem 220 milhões destinados. Então, é um valor bastante expressivo, né? Um edital que é seletivo, que permite o ingresso, né, a participação de qualquer produtora brasileira independente que tem um projeto de coprodução internacional, nos termos do edital, é para ficção, documentário, animação, tem lá suas particularidades que têm que ser observadas, mas que abrange uma quantidade de coproduções internacionais muito grande, porque qualquer país coproduzindo com o Brasil pode participar. E é qualquer país, porque desde que essa obra possa ser considerada brasileira independente. E aí é o que a Patrícia vai falar um pouco, né, sobre quais são os requisitos para que essa obra em coprodução internacional possa ser considerada brasileira independente. Vai ter requisitos na IN, vai ter requisitos na MP, né, que definem quais são esses contornos que o projeto deve ter para que ele possa ser aprovado, né? Então, a gente fica muito feliz de poder ter um edital dessa magnitude lançado, porque a gente entende que a política de internacionalização, um dos vetores principais é essa mesmo, né? Você tem que ter fomento a coproduções internacionais para que os coprodutores de fora venham para cá e pensem, bom, eu acho que eu vou coproduzir para o Brasil, porque o Brasil tem dinheiro disponível, né, voltado para coproduções internacionais. Esse edital, então, tem recursos tanto para coproduções majoritárias, cujo percentual de direitos patrimoniais do produtor brasileiro é a maioria desses recursos, né? Tanto para coproduções minoritárias, em que o percentual de direitos do produtor brasileiro é minoritário, é a porção menor desses recursos comparado com outros coprodutores desse projeto. Então, a gente consegue tanto atrair produtores majoritários de fora que pensam, bom, vou aqui conversar com o Brasil, eu tenho um projeto que é interessante, talvez ele dialogue um pouco com a cultura brasileira, ele faça sentido, vamos coproduzir com o Brasil. E também nós temos os coprodutores majoritários brasileiros, ou seja, a gente está induzindo, né, a gente está fomentando essa relação específica e dizendo, coprodutores brasileiros, produtores brasileiros de audiovisual, se vocês querem produzir coproduções, a gente acha que isso é importante. Bom, e talvez aí caiba colocar, né? Por que a gente acha isso importante, né? Não só porque a gente atrai recursos ou porque a gente divulga a nossa cultura lá fora, mas também a gente sabe que coproduções internacionais, elas têm maior chance de ganhar em festivais estrangeiros, né, de ter esse reconhecimento, e que por conta disso eles viajam melhor, né? Então, a gente entende que incentivar as coproduções internacionais traz esses objetivos e traz um resultado positivo para a gente, para os objetivos da Ancine e para os objetivos do país, né? Então, falamos aqui dos editais, que era um dos eixos que a gente tinha falado, de investimentos em editais. Vamos falar um pouco de participação e representação em órgãos estrangeiros, né? A GDM hoje é a gerência que na Ancine faz esse papel de representação em órgãos estrangeiros.
A representação hoje, eu acho que mais relevante é a representação que a gente faz no programa Ibermédia e na CAASE. O programa Ibermédia é um programa que envolve países ibero-americanos, né, países da Latinoamérica e também Portugal, Espanha e Itália, e que as contribuições feitas a esse programa são revertidas em um programa de fomento, né, que é o programa Ibermed que é lançado, um edital que é lançado que se destina tanto a coproduções internacionais, de a produção de longa-metragens, é destinado também à coprodução de séries, ao desenvolvimento de séries em coprodução, ao desenvolvimento de longa-metragens e coprodução, e também projetos de formação. Além disso, o programa apoia não só viabiliza, né, esse edital que é lançado anualmente, com pequenas diferenças, né, conforme ano a ano, mas também algumas ações pontuais que são aprovadas pelo conselho, né, do programa Ibermed, do qual o Brasil e a Ancine fazem parte. Essas ações vão desde ao custeio de bolsas em instituições latino-americanas de formação de prestígio, como a Escola de Santo Antônio de los Banhos, em Cuba, como outros projetos que são submetidos e que têm por objetivo sempre acolher e beneficiar a comunidade e os produtores da Latinoamérica, da Iberoamérica de uma maneira geral. Então, ao fazer essa representação e ao contribuir para esse programa, nós conseguimos, às vezes, atingir objetivos que, às vezes, a gente não consegue com o Fundo Setorial do Audiovisual por conta das limitações legais, por conta das limitações de instrução normativa que nós temos aqui e que, através desse programa, nós conseguimos um escopo maior, né? E nós também permitimos uma interação maior com os nossos irmãos, né, da América Latina. Então, com uma troca de experiências, vivências, técnicas, né, com o que pode ser muito importante para o avanço do nosso audiovisual. Então, não só a gente faz essa contribuição ao programa Ibermed, mas a gente também faz parte da CAASE, que é o Conselho de Autoridades Audiovisuais, que é mais ou menos o braço regulatório do Ibermed, né? Enquanto o Ibermed está pensando mais no fomento a essa atividade, a CAASE está pensando um pouco na regulação. E o que seria essa regulação? Seria pensar em regras, em obter informações do mercado ibero-americano, como esse mercado está se desenvolvendo, que tipo de resultados que a gente está obtendo com o investimento que está sendo feito através do programa Ibermédia, se algum país está se destacando particularmente, se existe alguma experiência que possa ser aprendida, né, e implementada em cada um dos países. Então, é uma participação também importante, que traz insumos interessantes para a gente aqui na Ancine. Um dos principais insumos é justamente as discussões a respeito da interpretação do acordo latino-americano, né, que é um dos acordos de coprodução internacional, que a Patrícia vai falar já já, que em breve eu já vou estar passando a bola para ela, por uma apresentação extremamente boa e técnica sobre coproduções internacionais. E qual é essa importância? Quando nós discutimos dentro de grupos de trabalho da CAASE essas interpretações do acordo latino-americano, nós temos mais chance de ter uma aplicação coesa, né, coerente dentro dos diversos países e dos diversos institutos, né, para que a gente não corra o risco de, por exemplo, a gente aqui na Ancine adota uma interpretação que a gente julga correta e os vários outros países adotam uma interpretação divergente que pode culminar num não reconhecimento por esses outros países e a gente está reconhecendo uma coprodução, o que pode ser muito ruim, né? Porque você gera um problema de expectativa, né? Aquele produtor tem uma primeira resposta positiva e depois os outros órgãos dizem, não, isso aí não é uma coprodução segundo o nosso
ponto de vista, né? Então é importante que a gente trabalhe junto, que a gente entenda como os outros estão interpretando, como é que eles estão vendo questões de equipe, como é que eles estão vendo questões de participação em direitos de como esse contrato está sendo redigido. É importante que a gente pense junto e atue da maneira mais coerente, mais coesa possível entre esses institutos, essas instituições, né? Então, essa é uma das principais importância, né? Um dos principais motivos pelo qual essa representação nesses órgãos é positiva para a gente aqui na Ancine. E tanto a gente vê como essa participação positiva que a nossa contribuição no Ibermédia vem aumentando, né? Hoje a gente figura entre os países que mais investem no Ibermédia, né? A gente está num patamar alto, estamos assim acompanhando os países que têm um aporte maior, como os países europeus, que historicamente sempre investem mais. Estamos assim bem próximos da Argentina, que também é o país que provavelmente tem maior número de coproduções enviadas e participantes do programa Ibermédia. Então, a gente está escalando essa escada, a gente está identificando essa atuação como importante e a gente espera, né, que os resultados dessa política voltem para a gente em um curto período de tempo. Bom, então falamos de investimentos, de lançamentos digitais, falamos de participação, representação em órgãos estrangeiros e multilaterais, falamos um pouquinho de negociação de acordos de coprodução. E aí, para isso, eu vou só dar uma introduçãozinha que a Patrícia depois vai tocar. Por que é importante a gente negociar acordos de coprodução internacional, né? Por quê? Os acordos de coprodução internacional basicamente estabelecem regras entre os países signatários, que podem ser 2 países só, Brasil e Argentina, Brasil e Uruguai, Brasil e Portugal, ou pode ser acordos multilaterais, como é o latino-americano, né, que traz vários países que assinam esse acordo e concordam com esses termos. E eles basicamente dizem em que condições que essa obra de coprodução poderá ser considerada uma obra nacional, ou seja, para a gente em que condições que essa obra poderá ser considerada uma obra brasileira. E a nossa MP, né, que trata dos requisitos de obra brasileira, fala dos acordos internacionais. Então, diz que se tiver um acordo internacional, vale o que está no acordo. E, em geral, esses acordos internacionais falam de participação de direitos, né? Normalmente 20/80, algo nesses termos, mas aí varia muito de acordo para acordo. Vocês, conforme o interesse e as oportunidades, podem consultar esses acordos. Bom, e para que você quer saber se a obra é nacional? Para que você quer saber se a obra é brasileira? Em suma, poder participar de editais de fomento. Os nossos editais de fomento são, de uma maneira geral, assim, voltados para a produção de obras brasileiras independentes. Então, se uma obra não é brasileira, ela não pode participar. Para a emissão de Condecine, existe uma diferença no valor de Condecine emitido para obras brasileiras e obras estrangeiras, e também para cumprimento de cota, né? Cota de tela, a cota da 12485, a cota da TV paga. Então, e eventualmente alguns outro tratamento nacional diferenciado que porventura possa vir a existir, né? Então, é por causa disso, né? A gente quer que regulamentar em que condições que essa obra vai ser de coprodução internacional vai ser considerada brasileira e também a gente quer que o nosso parceiro estrangeiro reconheça a nossa obra, essa obra em coprodução internacional, também como nacional dele, né? E que a gente possa ser tratado como nacional no país estrangeiro, que pode envolver casos parecidos com esse que a gente está falando aqui, fomento, cota de tela, pagamento de tributos, ou outros, né? Assim, a gente sabe que alguns países do mundo têm cota de obras estrangeiras, né? Existe um limite de obras estrangeiras que pode ser exibida, como a China. A China tem esse caso. Você não pode livremente, assim, em todas as circunstâncias, achar que você vai conseguir passar esse filme, o seu filme na China. Só alguns conseguem porque existe uma cota, existe um limite, né, de obras estrangeiras a serem passadas no mercado deles. Então, a gente quer esse tratamento nacional no país. E é isso que a gente negocia. A gente negocia quais são essas regras, quais são as circunstâncias, se ele vai ter o tratamento exatamente igual, se não. Então, por conta dessa negociação ser estratégica e ser delicada e envolve o tratamento nacional,
são negociações que às vezes demoram, né? Essas negociações, às vezes, elas esquentam porque elas têm uma oportunidade de assinatura de um acordo, uma visita presidencial, e às vezes elas esfriam, né? Porque às vezes muda o governo, muda o interesse, o mercado muda, e às vezes essa negociação que você dedicou esforço e energia para ela sair do papel, às vezes ela não sai do papel. Mas, apesar disso, nós temos vários acordos em negociação. Nós temos acordos com a Nigéria, com a Rússia, com a China, com a Turquia, México, Chile. São todos esses acordos que estão em processo de negociação, mas que, como eu disse, é difícil precisar se eles vão sair e vão começar a produzir efeitos na semana que vem, ou se nunca vão chegar a produzir efeitos, porque eles não vão ser assinados, não vai ser chegar a uma possibilidade de consenso, né? Mas é uma área muito importante, muito estratégica e que garante essa atuação, né, em cooperações internacionais, ela facilita essa parceria. Bom, o que mais? Bom, acho que era isso, gente. Eu falei aqui desses principais eixos da política de internacionalização da Ancine: investimentos, lançamentos de editais, participação em órgãos estrangeiros, negociação de acordos de coprodução. Agora eu passo a palavra para a Patrícia, que vai aprofundar um pouco nessa matéria, né, nessa questão de coproduções internacionais e o reconhecimento prévio de acordo de coprodução internacional. Valeu, gente. Obrigado e pode falar, Patrícia. Um abraço. Oi, bom dia. Obrigada, Guilherme, pela apresentação. Queria primeiro agradecer a oportunidade de estar mais uma vez participando desse evento em Gramado. Ano passado eu tive a oportunidade de ir presencialmente, esse ano estou aqui fazendo remoto, mas é sempre muito bom a gente poder participar e conversar com o pessoal do mercado e poder passar também as informações que a gente acha importante para melhorar esse relacionamento do mercado com a Ancine, com a agência, para evitar que os procedimentos sejam considerados muito burocráticos, muito complicados. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela, fiz uma apresentação. Vou falar sobre as coproduções internacionais. Depois dessa bela apresentação do Guilherme sobre as ações da Ancine no campo internacional e as políticas e como se dão esses procedimentos, eu vou falar especificamente da parte do reconhecimento provisório, né, de como é que essa coprodução internacional, esse projeto como uma coprodução internacional vai ser reconhecido pela Ancine como uma obra brasileira. Então, eu sou a Patrícia Delanina, atualmente eu ocupo o cargo de coordenadora de Direitos e Contratação na Superintendência de Fomento, e a minha coordenação, ela faz esse reconhecimento provisório e ela também trata de questões de análise de direitos em processo de fomento e de contratação do fundo setorial, né? Então, essa análise desse reconhecimento, ela vai estar sempre interligada quando o projeto tem incentivo, com o projeto de fomento da obra que vai estar na Ancine. Bom, vou começar falando o que é uma coprodução internacional. A coprodução internacional ela é definida no normativo da Ancine como, bom, claramente é uma produção de uma obra que vai ser realizada por agentes econômicos, 2 ou mais, que exerçam atividade de produção sediados em 2 ou mais países. Quer dizer, uma coprodução ela não precisa ser necessariamente entre o Brasil e mais um país, ela pode ser entre o Brasil e mais de um país. E ela também não precisa ser com uma produtora apenas brasileira, ela pode ter mais de uma produtora brasileira, e aí o conjunto das produtoras brasileiras vai ser considerado como a parte brasileira, né? Onde a gente vai aplicar as regras vai ser sobre esse conjunto das produtoras. É claro que tem toda a questão de quando a obra tem incentivo de ter um proponente do fomento na Ancine. E essa coprodução ela vai envolver o compartilhamento de responsabilidade econômica, técnica e artística sobre a obra, né? Então, por que tem essa definição? É importante porque ela, na verdade, ela separa, e a nossa norma vai falar disso, mas é importante deixar claro, porque algumas vezes há essa confusão, de que as obras que são feitas via fomento, leis de incentivo, via isenção de
de impostos via os mecanismos previstos no artigo 3º A da Lei do Audiovisual e no artigo 39 da MP, que vão envolver empresas estrangeiras que vão usar a isenção fiscal para investir numa coprodução, essas obras elas não são uma coprodução internacional, tá? Esse investimento ele é considerado uma obra brasileira. Esse investimento dessas empresas, isso é uma outra questão. Isso não é uma coprodução internacional. A coprodução internacional é entre duas produtoras, uma brasileira e uma de outro país, uma ou mais, né, de outro país, que vão fazer uma obra audiovisual. Bom, então os tipos de coprodução que a gente tem, como definido na medida provisória que cria a Ancine, ela já define ali as características de uma obra audiovisual brasileira. Então, a primeira definição é uma obra brasileira, 100%. E as outras duas possibilidades, que foi o que o Guilherme falou, né, que a MP já cita o acordo. Então, a gente tem duas possibilidades de obra em coprodução internacional: a feita com um acordo e a feita sem o acordo, né? Então, tanto que a gente costuma chamar, aí eu já vou explicar, a gente costuma chamar esse sem acordo de a linha B, justamente porque no artigo que define as obras, o que é uma obra audiovisual brasileira, a linha A é uma obra 100% brasileira, a linha B que fala de uma obra com acordo, e a linha C é uma obra sem acordo. Então, a gente costuma aqui dentro chamar de a linha C, quando é essa obra sem acordo. Então, o Guilherme já falou um pouco, né, dos acordos. Então, acho que eu não preciso mais falar sobre isso, mas então o acordo, uma obra, quando ela for feita sob a égide de algum acordo, a gente vai ter que verificar as condições previstas nesse acordo de coprodução, para poder reconhecer a obra como brasileira. Se ela não tiver o acordo, se ela for pela chamada linha C, então a AMP ela define critérios básicos, né? Quer dizer, na verdade, os dois critérios que a obra tem que cumprir para ser caracterizada como brasileira. E vai ser a titularidade de pelo menos 40% dos direitos patrimoniais da obra pela produtora brasileira ou pelo condomínio de produtoras brasileiras, pode ser mais de uma produtora brasileira, mas elas têm que somar 40%. E vai ter que ter uma participação de mínimo 2/3 de artistas e técnicos brasileiros ou residentes no Brasil há mais de 3 anos, tá? Essa verificação, inclusive, é importante que, caso isso seja, caso a obra seja feita pela LNC, essa verificação é feita, inclusive, da residência. É um estrangeiro que tem que ter um documento de estrangeiro, tem que comprovar a residência. Isso realmente é verificado. Nessa possibilidade da linha C, não é obrigatório que o diretor ou o roteirista seja brasileiro, mas essa equipe de 2/3, ela não é da equipe total do filme, tá? A instrução normativa vai mencionar, e eu vou falar um pouco mais para frente, quais são essas funções que vão contar para essa lista de 2/3 de artistas e técnicos, tá? E é claro que o diretor está incluído, mas não é obrigatório, a questão é essa. E, claramente, essa possibilidade da linha C não é muito comum, é menos comum, mas a gente tem vários reconhecimentos. Por exemplo, uma obra até com, por exemplo, com os Estados Unidos não tem um acordo de coprodução com o Brasil, então se for uma coprodução com uma produtora americana, normalmente tem que ser pela linha C. E normalmente é mais comum que essas obras da linha C sejam com a participação majoritária brasileira, porque fica mais fácil de cumprir essa equipe de 2/3, mas também não é impeditivo, é tudo uma questão do acordo da produtora brasileira com o parceiro, né? Se ficar definido que vai ser o majoritário do outro país, mas estiver de acordo com os 2/3, ok, essa coprodução ela vai ser reconhecida. Aí, bom, o que é o RPCI, né? Que é o Reconhecimento Provisório da Coprodução Internacional. É o ato administrativo que a gente aqui na Ancine vai fazer, que vai certificar que aquela obra cumpre os requisitos necessários para ser considerada uma obra brasileira e que vai também cumprir, no caso, quando é com acordo, para ser considerada nacional no país coprodutor. Enfim, o Guilherme já falou, eu ia falar, mas o Guilherme já mencionou quais são os benefícios, né, da obra ser brasileira. Então, tem toda a questão da redução da Condecine, do cumprimento de cotas de tela ou de TV paga, a possibilidade mais fácil, né, de participação em festivais e tudo.
Então, essa que é a vantagem da obra ter o reconhecimento provisório. E aí, esse reconhecimento ele é obrigatório? Sim, quando? Né? Na verdade, ele só não vai ser obrigatório numa situação. Então, ele é obrigatório para enquadramento no acordo internacional e para a utilização de recursos públicos, tá? Mas não é simultaneamente, é um ou outro. Quer dizer, se houver um projeto de uma obra audiovisual que vai ser realizada com um acordo, mas essa obra não vai ter utilização de recursos públicos brasileiros, ainda assim ela vai ter que ter o reconhecimento provisório. Por quê? Porque, como ela é feita sobre o acordo, e o acordo é negociado entre os dois países, o Brasil e o outro país, o órgão brasileiro vai precisar confirmar, né, vai precisar fazer essa análise e afirmar que aquela obra realmente cumpre os requisitos daquele acordo. Então, mesmo que seja para participação em algum edital internacional, aquela obra vai ter que ter o reconhecimento provisório, porque a gente vai atestar que ela cumpre os requisitos para ser considerada uma obra brasileira e que ela está de acordo com o acordo de coprodução. E se for utilizar recursos públicos da Ancine, aí ela vai obrigatoriamente precisar, mesmo que ela não tenha um acordo, mesmo que ela seja a linha C, porque a gente, para a obra acessar recursos públicos, ela tem que ser caracterizada brasileira independente. E se ela tem uma cooperação internacional, como é que a gente vai fazer isso? É fazendo esse reconhecimento provisório. Então, mesmo que seja pela linha C, ela vai precisar. Então, quando é que não vai ser obrigatória essa RPCI? É só quando realmente ela for feita fora do abrigo de acordo, quer dizer, for feita pela chamada linha C, e não utilizar recursos públicos federais. Aí ela pode ser feita sem o reconhecimento provisório, não é muito comum, mas pode acontecer, e aí ela vai poder ser uma obra brasileira? Aí ela só vai ser, eu vou falar depois, quando ela for solicitar o certificado de produto brasileiro. Ainda assim, mesmo que ela seja feita fora do acordo e não utilizar recursos públicos, se ela quiser certificar que aquela obra vai ser brasileira, ela pode fazer a solicitação da RPCI. Ela não é obrigatória, mas esse RPCI pode ser solicitado. E no caso de uma obra que conta com recursos públicos, né, que vai contar com ou recursos de fomento indireto, de lei de incentivo, ou vai participar de um edital de FSA. Quando que o RPCI é obrigatório? O RPCI atualmente ele vai ser obrigatório na etapa de aprovação para execução do projeto. Então, a gente está com essas várias chamadas que o Guilherme mencionou em andamento, elas estão em etapa de seleção, uma ainda em aberto. O RPCI não é obrigatório, quer dizer, o projeto ele não precisa desse RPCI para concorrer e nem para seleção ele ainda é obrigatório. Ele vai ser obrigatório na etapa de aprovação para execução. Então, eu não sei se está todo mundo familiarizado com essas etapas na Ancine, mas um projeto, quando ele vai concorrer a um edital da Ancine, ou se ele quer captar recursos, ele tem que solicitar uma aprovação para captação, que é que vai gerar aquele número SALIC. Essa aprovação para captação, ela é mais simples, ela não tem muitas informações, é só uma informação geral do projeto. Um orçamento, não entra em detalhes, não tem que enviar todos os contratos, nem o orçamento. Essa aprovação para captação apenas quando a obra atingir no mínimo de 80% dos recursos, que ela vai poder solicitar a liberação de recursos, quando é fomento indireto, ou vai iniciar a contratação no FSA. Então, quando uma obra tem FSA, normalmente aqueles recursos ela já vai atingir os 80%. Então, e aí sim é solicitada essa aprovação para execução. Essa etapa, ela faz parte da contratação do projeto. E nessa etapa, o RPC ele tem que estar deferido. Então, o que acontece é o seguinte: a aprovação para execução, que é composta da análise orçamentária e de direitos e de contratos, né, de documentos de contratação, quando se refere a FSA, ela só vai ser realizada com o RPCI deferido. A equipe que faz a parte orçamentária, ela só vai fazer a análise orçamentária quando o RPCI tiver deferido, porque eles vão se basear no que foi informado naquele reconhecimento, naqueles documentos, para fazer a análise de orçamento.
E a parte de direitos e de contratos também precisa dessa análise já realizada. Então, é importante que, se o projeto já foi selecionado no edital, ou enfim, está em vias de ser, é importante que esse reconhecimento seja solicitado o quanto antes, tá? Porque o reconhecimento, a gente vai falar, ele é um procedimento que ele envolve muitas documentações, envolve questões com outro país, então ele não costuma ser um, um processo muito rápido. Eu não estou dizendo que ele demora muito, mas ele não costuma ser uma análise muito rápida, é uma análise que é cheia de detalhes, não são muitos analistas na Ancine que fazem, então é importante que isso não seja deixado para a última hora. Então, o projeto sendo selecionado no edital, é importante que já faça essa solicitação do RPCI, caso não tenha. Então, e esse requerimento do RPCI, como ele é feito? Ele tem que ser enviado toda a documentação que eu vou falar agora, que está listada na instrução normativa, e os documentos que são exigidos pelo acordo, se for o caso, né? A maior parte das vezes tem um acordo. E essa solicitação de RPCI, ela é realizada pelo protocolo digital da Ancine, que o endereço é esse, e eu imagino que tem no site da Ancine também tem esse link do protocolo digital. É importante falar que todo envio de documento para a Ancine, ele tem que ser via protocolo, a não ser que seja algum processo que tenha sistema. Então, quem está acostumado a lidar com a Ancine tem toda a solicitação de aprovação para captação e de aprovação para execução é feita pelo sistema Ancine Digital. A parte de contratação é toda feita pelo sistema do BRDE. E as comunicações, então, de análise orçamentária, de aprovação para captação e de análise orçamentária, elas vão ser feitas via sistema da Ancine, as de contratação do FSA via sistema do BRDE, mas ainda assim, sempre que é gerada alguma diligência nesse sistema, o proponente recebe um e-mail pelo e-mail que está cadastrado, né? Então, eu sempre digo, é importante que esse e-mail que está cadastrado no sistema da Ancine e no sistema BRDE seja o e-mail atualizado. No caso do RPCI, a gente não tem um sistema, a gente faz um processo no nosso sistema de processo, né, o SEI, e então a gente só pode receber essa documentação via protocolo, tá? Tanto a documentação inicial quanto uma eventual diligência que a gente encaminha, vocês têm que responder via protocolo também. E é importante também, eu gosto sempre de falar isso, que o protocolo ele tem os critérios, quer dizer, a documentação ela é verificada apenas pela parte técnica, né? Se o documento tá legível, se ele não está com algum problema, e pode acontecer do protocolo recusar algum documento, então é importante que, ao enviar essa documentação, verifique que não teve alguma pendência apontada, tá? E essa pendência vai ser puramente de técnica, do tipo do arquivo enviado, enfim. Então, é importante verificar isso, porque acontece às vezes de falar, eu já enviei a minha solicitação via protocolo e não tive nenhuma resposta, mas a gente nem recebeu o protocolo, enviou apontou alguma pendência e o proponente não viu que tinha esse apontamento de pendência no envio do protocolo, tá? E, bom, então agora eu vou falar do RPCI mesmo. Qual é a base normativa que a gente trabalha para fazer esse reconhecimento? É a Instrução Normativa número 106, tá? No site da Ancine ela é a instrução que vai falar sobre esse reconhecimento, é uma instrução que eu acho ela bem objetiva, bem simples, é importante que realmente todo mundo leia a instrução normativa antes de fazer a solicitação. Ela vai tratar basicamente do reconhecimento provisório e também trata de outras questões relacionadas a essa coprodução. E eu acho bem importante que realmente leia essa instrução antes de fazer a solicitação. E a outra base, né? Quer dizer, a gente vai se basear na análise no acordo que for usado naquela coprodução, né? Então, são vários acordos, eles estão disponíveis no site da Ancine. A gente realmente consulta cada acordo quando a gente vai fazer a análise, porque não tem como a gente saber todos os, os requisitos, né, de cabeça. O analista, ele na hora de pegar um projeto para analisar, ele vai estar com a instrução normativa e com o acordo. A gente tem os pareceres que tem todos os requisitos daquele acordo para a gente verificar se cumpre.
Então, é importante que realmente seja lido tanto a instrução normativa quanto o acordo antes até de celebrar, né? É importante já conhecer todos esses procedimentos antes até de firmar o acordo, o contrato de coprodução, porque vocês vão ver que tem várias coisas que o contrato vai ter que apresentar para poder cumprir esses requisitos. Bom, vou começar falando quais são os documentos necessários para fazer essa solicitação, que estão listados no artigo 4º da IN. Começa com o formulário do requerimento, que é um anexo da própria IN, vai estar lá no final da IN. É importante que pegue esse formulário que está na IN mesmo, tá, gente? Porque há muito tempo esse formulário tinha um outro formato e agora acontece cada vez menos. Às vezes o envio do formulário antigo, aí a gente acaba pedindo para reenviar. Alguma pessoa que já tinha o formulário guardado e tal, então é importante pegar o formulário que está lá na instrução normativa no site da Ancine. Ele vai pedir todas as informações básicas. É um resumo, né, de todas as características da obra. É importante que ele esteja preenchido com as informações iguais às que vão estar apresentadas na, nos documentos enviados, tá? Acontece, às vezes, a gente receber um formulário que vai ter uma configuração de direitos patrimoniais que não está exatamente o que está escrito no contrato. Então, aquilo tem que refletir a documentação. A gente vai verificar se os documentos enviados eles estão correspondendo. É importante preencher, porque nesse formulário vai ter a parte de equipe. Então, muitas vezes a gente vai se basear nesse formulário, né, que é um documento que é assinado pelo representante da empresa. Então, ele é um documento, a gente vai se basear muitas vezes na equipe, quando essa equipe não está relacionada por algum outro motivo no contrato ou em outro lugar, a gente vai se basear ali. Tem um plano de financiamento, que a gente vai verificar se aquela obra vai solicitar fomento da Ancine. Então, é importante que realmente ele esteja preenchido corretamente. E esse formulário ele até vai ter uns campos onde caso haja algum tipo de solicitação de excepcionalidade, que eu vou falar, o formulário até prevê já um preenchimento caso haja alguma solicitação. Bom, enfim, seguindo, a cópia do contrato de coprodução, que aí nesse ponto eu sempre gosto de falar, é importante, eu vou falar, né, que todos os documentos, eles têm que estar todos os documentos que são redigidos em língua estrangeira, eles têm que ser enviados traduzidos por tradutor juramentado público. Isso consta na instrução normativa. Aí, então, na parte do contrato, eu sempre gosto de reforçar que há a possibilidade, e a grande maioria é feita assim, a grande maioria mesmo, inclusive é até mais fácil para a gente fazer a análise, fazer o contrato, esse contrato ele ser celebrado já nas duas línguas, no formato bicolunado, tá? Não adianta mandar um contrato redigido em língua estrangeira com uma tradução simples, nem assinado duas vezes, isso também não vai valer, porque a gente precisa garantir que é o mesmo contrato. Então, quando ele é bicolunado, uma coluna na língua do país coprodutor e a outra coluna em português, assinado, né, pelas partes, a gente vai garantir que vale o que está naquele contrato. Então, isso vai facilitar esse processo de solicitação do reconhecimento e vai até baratear, porque uma tradução, a gente sabe que a tradução não é barata, é cara e ela demora mais tempo. Então, é importante que já faça esse contrato nesse formato, tá? Inclusive, depois eu vou falar, tem outros contratos também, podem ser sempre feitos nesse formato bicolunado, já nas duas línguas. O ato de constituição do coprodutor estrangeiro, que seria o equivalente ao contrato social, aí cada país tem um formato, ou um certificado do produtor emitido pela autoridade competente, né? Tem órgãos que emitem um certificado de que aquela empresa é uma empresa produtora, que tem que ter pelo menos essa informação da composição societária e do endereço da sede. Esse documento é um documento que, inevitavelmente, ele tem que ser enviado com a tradução. Não tem jeito, então o ideal é que realmente seja um documento que não seja muito longo, que verifique a possibilidade de ter um documento que seja mais enxuto, mas que tenha essas informações necessárias, só para que seja facilitada essa questão da tradução. Tá? É claro que isso já me perguntaram, gente, mas se for com Portugal, a gente não precisa. Já me perguntaram se precisava de tradução, mas não precisa.
de Portugal não precisa. O orçamento analítico do projeto, então, a IN fala assim, explicitamente, orçamento analítico do projeto. Aí eu quero ressaltar que esse orçamento analítico, bom, tem vários modelos de orçamento na instrução normativa 158, que tem no site da Ancine, que é a instrução que vai falar de aprovação para execução. Lá tem vários modelos de orçamento, vocês podem utilizar algum modelo. A equipe que faz a análise orçamentária já conversou comigo sobre essa questão, porque eles estão alterando alguns modelos de orçamento que eles solicitam, e eles perguntaram por que a gente solicita o analítico. Enfim, isso está na IN, a IN é antiga. A verdade é a seguinte, gente, na análise do reconhecimento, eu não preciso de um orçamento detalhado. Eu não vou verificar, na minha análise do reconhecimento, eu não vou verificar os itens todos do orçamento. Ele pode ser enviado em grandes itens. Eu preciso o quê? Que ele tenha realmente a distribuição das despesas entre os coprodutores, quer dizer, ele tem um formato lá na instrução normativa, tem exemplos lá, modelos, na instrução normativa 158, tá? Tem modelos lá de orçamento para serem preenchidos. Eu preciso que tenha realmente o total das despesas, que tenha qual é a parte que vai ser brasileira, qual é a parte que vai ser dos países estrangeiros, porque eu vou fazer a verificação se o orçamento está igual ao que está no contrato, se a proporção está igual. E a taxa de câmbio é muito importante que esteja mencionada, tá? O ideal é que seja mencionada também, eu tenho até no contrato de coprodução, mas também apontada no orçamento, tá? Então, ele pode ser um orçamento em grandes itens. O argumento da obra, alguns acordos exigem um roteiro, aí isso vai depender. Então, bom, o outro item já é outros documentos exigidos pelo acordo. Então, cada acordo vai exigir um tipo de documentação diferente, tá? Tem acordos que exigem. A maior parte, os documentos não são muito diferentes desses, tá? São os mesmos documentos, mas existem alguns acordos que pedem uma documentação diferenciada, sim. Acho que o acordo de Portugal exige, por exemplo, uma relação de equipe técnica. Alguns exigem que seja enviado o roteiro. O acordo latino, por exemplo, pede o roteiro. Aí, quando é exigido o roteiro, aí a gente não exige o argumento. É claro que normalmente todo mundo tem. Isso também é importante falar. O roteiro, ele não precisa estar com a tradução juramentada, tá, gente? Vocês podem mandar o roteiro em português. Esse documento não precisa ser traduzido com tradução. Você pode enviar o roteiro em português. Mas esses outros documentos exigidos pelo acordo, se for algum documento que seja em língua estrangeira, ele vai ter que ter a tradução, sim, tá? Aí, essa parte agora de cessão de direitos, né, esses 3 itens agora, cessão de direitos, de obra pré-existente, de direitos de argumento ou roteiro e de licenciamento, eles refletem justamente o que a gente vai solicitar num projeto de fomento, né? Então, se essa solicitação for de uma obra com fomento, então esses documentos eles vão ser solicitados também na aprovação para execução. Então, são documentos que um projeto tem que ter mesmo, né? E esses documentos, sim, eles podem ter sido redigidos em língua estrangeira. Então, é aquela coisa, eu sugiro que verifique a possibilidade, então, dele ser firmado num contrato bicolunado ou em português para diminuir o custo de tradução, né? Então, o que é, né? Direito de obra pré-existente, caso seja baseado em algum livro, em alguma coisa, aí tem que ter esse contrato com o detentor desse direito. Cessão do direito que vai ter essa cessão de direitos do argumento do roteiro, aí é uma coisa que vai ter sempre, né? O de obra pré-existente, se for o caso, mas do argumento, o roteiro original adaptado vai ter sempre, né? A obra tem um argumento, tem um roteiro, tem que ter a cessão desse argumento. Se às vezes o autor do argumento é diferente do roteirista, tem que ter a cessão do autor do argumento, a cessão do autor do roteiro ou dos autores, né? Do roteiro, tanto original quanto adaptado, né? Então, por exemplo, se a obra for adaptada de um livro, você tem que ter a seção do detentor do livro e tem que ter a seção do autor do roteiro adaptado, né? São coisas diferentes. Licenciamento de formato é só se for uma obra baseada em formato. Isso, confesso que eu acho que eu nunca nem vi um RPCI que tivesse formato. E o último documento aí é só caso, por acaso, a pessoa que esteja celebrando esses contratos, que esteja encaminhando a solicitação, não seja um dos sócios
representante legal da empresa, se for uma pessoa que seja representante via procuração, né? Aí tem que ser encaminhada essa procuração, tá? Bom, aí atenção, eu já falei, essa parte é importante, que os contratos, né, eles têm que ter a assinatura dos responsáveis legais das empresas, e o responsável legal pode ser o sócio, que vai estar definido como responsável, né, no contrato social, ou se for com alguma procuração, tem que encaminhar a procuração. E a parte mais importante realmente é a questão da tradução, tá? E tem que ser por tradutor público brasileiro. Não pode ser uma tradução simples. E a outra questão importante é que a empresa tem que estar regular com o registro de empresa da Ancine, tá? Então, o registro, isso, bom, se essa obra tiver fomento, a empresa vai ter que estar regular, porque senão ela não consegue acessar a parte de aprovação para captação, de aprovação para execução no sistema, mas é importante, mas caso seja uma obra sem incentivo, é importante que esse registro esteja regular, que o endereço esteja correto lá, porque a gente vai, na hora de fazer a comunicação com o proponente, a gente vai enviar o e-mail que foi informado no formulário de requerimento, mas a gente também vai verificar se o e-mail é o mesmo que está no registro da empresa, porque às vezes é diferente, a gente envia para os dois. O ideal é que seja um e-mail sempre atualizado. Bom, a instrução normativa, ela vai falar também do que tem que constar no contrato de coprodução. Por isso que é importante que essa IN seja lida e entendida antes de celebrar o contrato. Aí, bom, essa parte inicial é uma parte básica de contrato, né? Identificação e qualificação das partes, né? Quer dizer, aquele introdução normal de todo o contrato, que vai dizer quais são as partes, vai qualificar quem é que está assinando pela parte, né? Quer dizer, as produtoras, se for mais de uma produtora brasileira, todas têm que assinar. Se for uma coprodução com mais de um país, todos têm que assinar. Inclusive, uma questão que ficou mais simples agora, quando eu comecei a trabalhar nessa área, essa parte do contrato, ela tinha uma complicação, porque não era muito comum o uso de assinatura digital, né? Então, os contratos realmente era bem mais complicado, a questão de assinar o contrato do coprodutor, pegar essa assinatura, né, do parceiro internacional. Hoje em dia, com a assinatura digital, ficou bem mais fácil, e é importante que essa assinatura ela tem que ser feita no mesmo sistema, né? Tipo aqueles DocSign, ClickSign, o contrato tem que ser assinado no mesmo lugar por todas as partes, né? Então, não dá para usar num contrato de coprodução, não dá para usar o GovBR, que é uma assinatura que todo brasileiro que tem acesso ao GovBR tem como fazer essa assinatura, mas a possibilidade do GovBR eu indico sempre caso queira assinar, por exemplo, o formulário do requerimento. Tem que ser assinado. Você não precisa imprimir, assinar, escanear. Você faz aquele formulário, pode assinar no GovBR. Os contratos de direito, se envolver autores brasileiros, pode ser tudo assinado pelo GovBR, que é uma assinatura gratuita e que tem a verificação, né, do governo. Já atesta que já é uma assinatura reconhecida. Bom, mas enfim. O título da obra, é importante que conste no contrato o título da obra, o nome dos autores do argumento, o roteiro, e nome do diretor ou diretores. Alguns acordos, como por exemplo o acordo latino, pede que conste a nacionalidade desses autores e do diretor. Isso é importante. Então, é importante também nessa hora do contrato verificar o que que o acordo de coprodução vai exigir que conste no contrato. Tem acordos, por exemplo, do Canadá, é um acordo que solicita várias cláusulas bem diferentes. Então, é importante verificar isso no acordo, o que que aquele acordo solicita que conste no contrato, porque são coisas que eles querem que as partes se comprometam a fazer, e um meio de garantir isso é com um contrato que é assinado por todos os coprodutores, né? O valor do orçamento total da obra em moeda nacional, com indicação da taxa de câmbio. Quer dizer, a gente precisa saber qual é. Não adianta botar só o valor numa moeda estrangeira, em dólar, em euro. Tem que dizer a taxa de câmbio e o valor em real, é importante que tenha.
E aí, enfim, vou falar mais na parte da análise, mas é importante que esse valor ele seja o mesmo do projeto de fomento. Vou falar isso um pouco mais para frente. Bom, a definição dos aportes de cada produtor, quer dizer, dentro desse orçamento, quanto cada parte vai entrar de recurso. Qual é o aporte de cada coprodutor nessa obra? O período previsto para o início das filmagens, isso é importante porque alguns acordos solicitam, prevêem expressamente que o reconhecimento seja solicitado antes do início das filmagens, então a gente precisa dessa informação. É claro que eu não preciso de uma data. É muito comum a gente ter contrato que fala assim, olha, a previsão é primeiro semestre de 2025. É claro que se for agora, assim, segundo semestre de 2024, e a gente está já no segundo semestre, fica muito vago. Então, quando é uma obra que vai mais para frente, é uma previsão ok, ela está escrita assim mais genérica, mas se for uma previsão mais curta, a gente vai precisar de uma indicação maior, porque tem alguns acordos que falam claramente de uma data prévia a essa solicitação, por exemplo, 60 dias antes do início das filmagens, 30 dias antes do início das filmagens. Então, é importante ver isso. E a divisão de propriedade de direitos patrimoniais e também das receitas, né? Quer dizer, isso eu vou falar na parte da análise, mas é esperado uma proporcionalidade entre o aporte de recursos e esses direitos patrimoniais, quer dizer, cada coprodutor ele vai entrar com um X porcentagem do orçamento da obra. Ele vai ser responsável, né? Porque pode ser via recurso próprio, pode ser via edital, mas ele vai ter uma responsabilidade de um aporte de X%. Então, o esperado da análise, né? A análise padrão, é que então ele tenha X% de direitos, é o mesmo X, né? Por cento de direitos, e o mesmo X de participação nas receitas da obra. E aí eu vou falar também, mas qualquer diferença nessa proporção, ela vai ser tratada como uma excepcionalidade. Eu vou falar das excepcionalidades também mais para frente. Referência ao Acordo Internacional de Coprodução, gente, isso é muito importante que tenha, para ficar claro qual é o acordo utilizado, principalmente com países da América Latina, porque, por exemplo, o Brasil ele tem um acordo bilateral com a Argentina, mas a Argentina e o Brasil também são signatários do acordo latino. Então é importante que fique claro se aquela obra está sendo feita com os critérios do acordo Brasil-Argentina ou do acordo latino. Quando a obra tem mais de um coprodutor, é importante que diga qual acordo está sendo utilizado, porque com coprodutores europeus tem alguns acordos que eles prevêem claramente no acordo a participação de um terceiro país, se for membro da União Europeia. Então é importante que seja citado, porque a gente vai confirmar que o coprodutor também, o parceiro estrangeiro, está ciente daqueles termos que vão ser verificados na análise. Então é importante que mencione o acordo no contrato. E a duração do contrato, que também é uma cláusula normal em contratos. Isso é importante, principalmente às vezes acontece da gente algum reconhecimento antigo que ele não vai para frente, né? O proponente pediu um reconhecimento, mas aquela coprodução não andou, não foi realizada. Aí passam-se uns anos, o coprodutor resolve refazer, né? Resolve retomar aquele projeto e ele arruma um outro coprodutor. E aí ele entra com uma solicitação e aí a gente vai verificar, então, se aquele reconhecimento que ele fez há 6, 7 anos atrás, o contrato pode ter vencido, né? Porque o contrato de coprodução, às vezes, ele não vai resultar numa obra. Se não conseguiram captar, se houve algum problema, então o contrato ele vai dizer, esse contrato é válido por tanto tempo. É claro que após o início normalmente tem essa cláusula, né? Quer dizer, se a obra for realizada, ele vai ter vigência por todo o período de proteção patrimonial. Mas a obra não sendo realizada e aquele acordo ele já não estando mais válido, aí a empresa vai poder procurar outro parceiro, né? Ela não vai se comprometer para sempre com aquele coprodutor, uma obra que não vai ser realizada. Então é importante que tenha a duração do contrato. Bom, aqui, atenção, eu já falei, mas isso é importante, quer dizer, os contratos
de obras que vão ser realizadas sobre o abrigo de acordo, elas vão ter que conter os itens exigidos no acordo, né? Então, cada acordo tem tem itens diferentes, então é importante verificar o que vai ser solicitado nesse acordo e a gente vai realmente fazer essa análise, tá? E a IN também prevê isso. Caso seja uma obra que não seja o abrigo de acordo, né, que seja a chamada linha C, o contrato vai ter que garantir, então, bom, enfim, a titularidade de 40%, né? Quer dizer, como o contrato ele já tem que ter a divisão de direitos patrimoniais, a gente já vai verificar ali se o produtor brasileiro tem esse mínimo de 40%, e a outra questão é de 2/3 de artistas e técnicos. Então, como é que a gente vai garantir que essa obra, que ela não foi feita ainda, né? É um projeto. Então, é importante que o contrato tenha essa previsão de que 2/3 dos artistas e técnicos vão ser brasileiros ou residentes, porque aí o coprodutor estrangeiro está assinando e concordando, tá? Com isso. Então, é importante que tenha isso no caso dessas obras na linha C. Aí, como eu falei, quais são esses 2/3 de artistas e técnicos, né? Quer dizer, mas quais são essas funções? A instrução normativa, ela prevê essas funções que estão relacionadas aí, o autor do argumento, o roteirista, diretor ou diretor de animação, diretor de fotografia, diretor de arte, enfim, ator principal, produtor executivo, essas funções são as que vão ser contadas para a equipe, tá? E essas funções, elas também vão ser consideradas na análise de projetos que tenham acordo e que peçam proporcionalidade de aporte e equipe, mas não relacionem quais são as funções, tá? Eu vou explicar isso quando eu falar do acordo latino, eu vou explicar, porque a maior parte, o acordo latino é um acordo que ele vai dizer quais funções que ele quer que cada coprodutor tenha de mínimo. Mas a maior parte dos outros acordos, ele vai dizer só que espera uma proporcionalidade do aporte com a equipe. Então, se uma produtora for majoritária, tiver 80% dos direitos, ela vai esperar que mais ou menos 80% da equipe seja daquele país. Então, e se for minoritária, 20%, né? Quer dizer, uma empresa vai entrar com 20%, mas de repente vai ter toda a equipe, aí é esperado uma proporcionalidade. E aí, qual é a equipe que é considerada? É essa. E é muito comum questionarem, mas essa equipe, essa listagem é antiga, tem muitas funções atuais que não estão previstas aí, enfim, isso já é uma coisa recorrente, mas a listagem que a gente tem atualmente é essa, mas a diretoria colegiada, ela vai poder aceitar outras funções a critério, né, da diretoria. Então, isso também caso queira apontar outros profissionais, é muito comum pedirem que considere preparador de elenco, toda uma parte de figurino e cenário que não está, né, previsto aí. Quer dizer, tem um diretor de arte, mas não tem outras coisas. Aí isso tudo é considerado uma excepcionalidade, aceitar essas outras funções como parte dessa equipe. Bom, a análise do requerimento. A gente vai ter que verificar esses 4 pontos, mas basicamente assim, o que acontece na análise do requerimento? A gente vai receber toda a documentação, vai instruir um processo. E o analista, inicialmente, ele vai fazer uma triagem, mas isso é concomitante, tá? Já teve épocas em que isso era separado, havia uma triagem documental e depois análise. Agora, isso é feito simultaneamente. Isso quer dizer o quê? A gente vai receber a documentação, o analista vai pegar toda a documentação e vai verificar se toda aquela documentação solicitada no artigo 4º e a documentação do acordo específico, se tudo foi enviado. E, simultaneamente, ele vai verificar o que foi enviado, o conteúdo dos contratos, para verificar se ele cumpre o exigido. Ai, gente, nesse ponto é muito comum realmente ter uma diligência, tá? É muito comum ter uma diligência. Já teve projeto deferido sem diligência? Já, mas realmente não é o mais comum. É muito comum que tenha. A gente quer que todos eles sejam enviados já perfeitos e que não tenha diligência nenhuma, vai ser muito mais rápido, mas realmente muito detalhe, é muito detalhe.
É mais fácil que não tenha diligência quando é uma obra muito simples, com 2 coprodutores só, um brasileiro, um estrangeiro, muito certinho, tudo certinho no acordo. Mas se envolver mais de um coprodutor estrangeiro, assim, aí quanto mais detalhe na obra, mais complica a análise e é muito comum ter diligência. Nesse momento da análise também, a gente vai fazer uma consulta à coordenação que o Guilherme mencionou, que fica na GDM, que é a coordenação de programas internacionais. A gente vai enviar uma consulta para eles, porque essa coordenação, a CPI, é que faz o contato direto com o órgão estrangeiro, né? Então, eles vão enviar uma comunicação para o órgão do país coprodutor, informando que esse projeto teve solicitação do reconhecimento provisório e perguntando se ele também foi recebido lá, nos mesmos termos. E a gente vai ter uma resposta. E isso vai ter importância, dependendo, por exemplo, tem um acordo, o Acordo Brasil-França, ele prevê expressamente que o país majoritário, né, o que tem maior parte de direitos, tem que emitir o reconhecimento antes. Então, quando eu tenho uma coprodução que o Brasil é o minoritário, eu preciso da resposta da sinalização do órgão francês de que eles receberam e que estão de acordo com aquela coprodução. Mas isso nesse acordo explicitamente tem um outro acordo que agora eu não lembro qual é, não sei se é da Inglaterra, que também pede explicitamente esse aceite do majoritário antes. Mas a maior parte, os outros não têm isso, e obviamente a gente não vai esperar o outro país emitir, porque se todo país esperasse que o outro emitisse, né, alguém tem que emitir. E é por isso que a gente fala, no documento do RPC que vocês recebem, a gente até é mencionado isso, né? Quer dizer, o órgão estrangeiro ele foi consultado e caso haja alguma divergência dessas informações, esse reconhecimento pode ser revisto. Quer dizer, o ato administrativo do reconhecimento, ele pode ser revisto caso a gente verifique alguma inconsistência. Né? Então, é importante a comunicação do produtor brasileiro com o coprodutor dele, que esteja sempre já em sintonia e que eles conversem, que verifique verifique com o coprodutor se ele informou ao órgão do país as mesmas informações, se está tudo correto. A gente sempre pergunta também na nossa análise se por acaso o outro órgão já, quer dizer, a gente vai fazer essa consulta via Ancine, né, a consulta oficial via a coordenação internacional da Ancine, mas a gente sempre pergunta para o coprodutor brasileiro se por acaso o parceiro dele já tem esse reconhecimento. E porque isso adianta na análise, principalmente se tem alguma excepcionalidade prevista, tá? Então, bom, o que a gente vai verificar? O que a gente vai verificar nessa análise? O atendimento aos requisitos, né? Quer dizer, aos requisitos da instrução normativa, para saber se ela cumpre, se ela vai ser considerada uma obra brasileira, e independente no caso de uma obra que utilize recursos públicos. E o atendimento às disposições contidas no acordo internacional. Isso tudo vai ser feito num parecer. Vocês quando esse RPCI é deferido, a gente envia por e-mail o parecer e o despacho que vai estar atestando que aquela obra foi reconhecida. Bom, nesse ponto que eu falei antes, né? É nesse ponto então que a gente vai observar, isso consta da IN, né? A proporcionalidade entre o aporte de cada produtor, a divisão dos direitos patrimoniais e a divisão de receitas. Então, é esperado que tenha essa proporcionalidade. Qualquer diferença em aporte, direito patrimonial e receita é considerado uma excepcionalidade e, como a instrução normativa prevê, tem que ser encaminhada para a diretoria colegiada. A instrução normativa, a 106, ela prevê que qualquer coisa que não esteja, que fuja que fuja da IN, né, que não esteja 100% de acordo com a IN ou com o acordo, essas questões elas podem ser deliberadas pela diretoria colegiada da Ancine. A diretoria pode aceitar termos distintos. Mas qual vai ser a diferença disso? A diferença é que houve uma delegação de competência, quer dizer, a delegação de competência,
a competência de emitir o reconhecimento provisório, né, na formação da Ancine é da diretoria colegiada. A diretoria colegiada tem todas as competências. Então, essa competência de emitir o reconhecimento provisório tinha sido delegada para a Superintendência de Fomento. Então, o reconhecimento provisório era analisado pela Coordenação de Direitos e Contratação e a Superintendente de Fomento é que fazia esse deferimento. Ano passado, em maio do ano passado, 2023, teve uma portaria da Superintendência de Fomento delegando essa competência para a CDC, para o coordenador da CDC, que atualmente sou eu. Então, eu posso assinar diretamente esse despacho, porque eu tenho essa delegação de competência. Então, isso faz a análise ficar mais rápida, porque eu não preciso encaminhar para outra área. Mas a CDC só vai emitir esse reconhecimento se realmente ele tiver cumprindo absolutamente todos os requisitos da instrução normativa e do acordo, tá? Qualquer questão que fuja, aí tem que ser encaminhado, está previsto na instrução normativa para a diretoria colegiada. Bom, é importante falar nesse ponto da adequação ao orçamento aprovado, aí isso é importante falar porque é muito comum essa dúvida, as pessoas perguntam, eu já tinha um projeto aprovado na Ancine para captação, só que tinha um valor diferente, porque eu enviei essa aprovação para captação, não estava prevendo uma coprodução e tal, e agora eu tenho. Qual o valor que eu tenho que informar no reconhecimento provisório? O que está na aprovação para captação? Não, você vai informar o valor real daquela obra. Por quê? Porque se aquele projeto tem uma aprovação para captação com um valor diferente, o momento para ele alterar o orçamento e estar com o orçamento atualizado é justamente na aprovação para execução, que é feita junto com o RPCI. Se for uma obra que já tenha aprovação para execução, não é incomum acontecer isso. Solicitou, entrou uma coprodução internacional depois que já estava contratado, que já tinha recurso, ele tem que enviar sempre no RPCI o orçamento atual, porque aquele projeto vai ser encaminhado para um redimensionamento ou remanejamento e que vai ser feita essa análise baseado no reconhecimento, tá? Provisório. Isso vale também para a revisão, tá? Então, eu acho que eu não tenho um slide falando sobre isso, mas é importante que qualquer alteração no projeto, ela seja informada para a Ancine, para que seja feita uma revisão desse reconhecimento. Então, se de repente ele tinha um reconhecimento com um formato, entrou um coprodutor, mudou o orçamento, alguma coisa, isso vai ter que ser solicitado um reconhecimento, uma revisão do reconhecimento, para que seja feita essa análise de redimensionamento e remanejamento. Se por acaso solicitar um redimensionamento e a área técnica verifica que tem que solicitar, eles vão encaminhar para a gente vai fazer uma revisão de ofício e vai entrar em contato. Então, é importante que isso esteja sempre ajustado. Bom, eu ia falar brevemente dos acordos, eu vou falar de 2 acordos, porque são os que estão agora com as chamadas em andamento. O Acordo Brasil-Portugal é um acordo que ele é bem parecido com vários acordos com países europeus. O escopo dele é cinematográfico, né? Quer dizer, ele fala de obra cinematográfica, então isso é importante verificar, porque alguns acordos falam especificamente de obras para cinema, alguns são mais abrangentes e falam de obras para qualquer segmento, e o Portugal, ele especificamente fala de cinema. A variação de aporte é a mais comum, que é entre 20 e 80, quer dizer, cada coprodutor não pode ter menos de 20. Acontece precisar ter? Acontece. E aí é uma excepcionalidade. É importante que seja justificada essa excepcionalidade. Pode acontecer. A participação artística e técnica, normalmente os acordos eles vão prever isso, que a participação de artista e técnica também seja proporcional aos aportes, quer dizer, pela instrução normativa eu preciso verificar se o aporte é proporcional aos direitos sobre patrimônio e sobre receita, mas os acordos, eles vão pedir que eu verifique se a participação artística e técnica também é proporcional. Então, aí a gente usa aquela listagem que eu mostrei antes, quando o acordo não menciona quais são os técnicos. O acordo com Portugal, normalmente os acordos eles vão falar isso. Quais são as nacionalidades que podem participar, né, dessa obra? O acordo Brasil-Portugal, ele espera, né, que os participantes, né, os artistas técnicos, sejam brasileiros ou portugueses. E ele tem essa característica de falar que cada filme tem que ser dirigido por apenas um diretor.
Já aconteceu de RPCI com Portugal, de ter mais de um diretor, e aí isso entra como excepcionalidade, foi justificado, porque eram uns diretores que trabalhavam há muitos anos, enfim, isso. A excepcionalidade, ela não é um impeditivo para o reconhecimento, mas ela precisa ser justificada para poder ser aceita pela diretoria colegiada. O acordo Brasil-Portugal, ele é um acordo que não prevê a participação de terceiros países, porque a gente tem acordos que prevêem explicitamente, caso tenha um terceiro país, ele pode ser, se for um país que um dos dois coprodutores tenha um acordo com esse país, esse país pode participar, ou se for da União Europeia e tal, enfim, tem acordos que prevêem a participação. O acordo Brasil-Portugal, ele não prevê, ele não tem uma regra sobre a participação de um terceiro país, mas não quer dizer que ele vede. Só que aí, nesse caso, como ele não prevê, se tiver um terceiro país, aí entra como excepcionalidade, entendeu? Essas coisas é muito comum, excepcionalidade. Aí ele vai. Normalmente os acordos falam sobre as filmagens, eles pedem que as filmagens sejam feitas em um dos dois países, se for interna, normalmente tem que ser. E externa, é claro que a externa pode precisar ser em outro país por questões do roteiro. E o acordo Brasil-Portugal, ele fala especificamente dessa solicitação de RPCI ser realizada 60 dias antes da data prevista para as filmagens. Então, é por isso que é importante que tenha essa previsão do início das filmagens. Bom, o acordo latino, ele também tem um escopo cinematográfico, né? O acordo latino é um acordo, acho que a maior parte dos RPCIs que a gente faz são do acordo latino, porque ele envolve vários países e é mais comum o Brasil fazer coproduções, né, com os países vizinhos, mas a gente tem bastante coprodução com o Canadá, com Portugal, com a França. O acordo latino, no caso de uma coprodução com o Uruguai, é pelo acordo latino. O Brasil acho que não tem nenhum acordo bilateral com o Uruguai. É importante falar sobre a questão do acordo latino, porque existe um acordo ibero-americano que o Brasil assinou, mas ainda não foi promulgado, ainda não está vigente no Brasil. Então é comum algumas coproduções, o coprodutor latino falar, a gente vai fazer pelo Ibero, mas é importante que isso vocês podem verificar se tiverem dúvida. Tem isso no site da Ancine explicando, mas vocês podem entrar em contato com a CPI caso tenham dúvida sobre isso. Mas a gente não está usando ainda o acordo latino. Então o contrato ele tem que falar do acordo latino, não o ibero-americano, o latino, e com as regras do acordo latino. O acordo latino ele vai falar de cinema, né? Mas como ele tem essa definição que fala que são consideradas obras cinematográficas as produzidas, registradas e divulgadas por qualquer sistema, processo de tecnologia, a gente tem um entendimento de que poderia ser uma obra para TV também, mas isso é importante verificar com o parceiro, porque tem países que não aceitam, que não reconhecem se for obra para TV. Então, isso é importante verificar. Se for uma obra para TV, é importante verificar se, se esse país estrangeiro, se ele vai reconhecer também. A variação de aporte do latino, ela é mais como ela pode ter mais de dois países, então ela tem essas regras que fala sobre cada um não pode ter menos de 20%. E um país que seja não membro, né, quer dizer, um terceiro país que não seja signatário desse acordo, ele não vai poder ter mais de 30% daquela obra, ele tem que ter menos de 30%. E o majoritário, ele tem que ser membro. Aí, o acordo latino, ele não fala de uma participação artística e técnica proporcional, ele vai ter outras regras, né? Ele pede que cada país coprodutor tenha 2 atores nacionais. É importante que, se for um documentário, essa regra ela não tem como ser aplicada, né? Um documentário não tem ator, a gente costuma fazer essa observação no parecer, trata-se de documentário. Mas se for uma animação, aí, enfim, acaba que na animação é mais fácil, porque ela vai ser dublada em todas as línguas, então vai ser mencionado que tem os dubladores, aí eles contam. E ele tem essa regra assim, quer dizer,
cada país coprodutor tem que ter 2 atores e, adicionalmente, o diretor ou pelo menos 2 profissionais das seguintes categorias, tá? E essas categorias, como vocês vão ver, não são as mesmas daquela relação dos 2 terços. Um principal que normalmente as pessoas informam, mas que não consta desse rol, é o produtor executivo, tá? O Acordo Latino ele não prevê o produtor executivo. Basicamente, as outras funções são parecidas com aquelas listadas lá anteriormente, mas o produtor executivo ele não é considerado. Então, cada coprodutor vai ter que ter pelo menos 2 profissionais dessa categoria, das categorias listadas aí. E a nacionalidade dos participantes aí é mais abrangente, pode ser nacionais ou residentes dos países membros, né? Então, são vários países que são signatários, está lá no site da Ancine, todos eles, ou de países da América Latina e Caribe, ou ainda de países de expressão hispânica ou portuguesa, coprodutores da obra, quer dizer, ainda pode ser espanhóis ou portugueses que sejam coprodutores da obra, porque eles também assinaram, a Espanha e o Portugal também são signatários desse acordo, então esse acordo ele é bem abrangente. O Acordo Latino tem essa especificação, que é que cada coprodutor tem que ter a exploração da obra em seu próprio território, quer dizer, o coprodutor brasileiro ele vai ter 100% da exploração e da receita no seu próprio território, mas ele não vai ter direito à participação no território do parceiro, mas isso é uma especificação do acordo, isso tem que estar previsto no contrato, e a gente vai verificar isso. O idioma é uma das línguas da região, e a solicitação do RPCI tem que ser antes do início das filmagens, tá? Ele só fala isso, antes do início. Então, pode ser uma semana antes, mas tem que ser feita antes. E acontece, às vezes, daquela filmagem já está próxima, e às vezes o RPCI ainda está em análise e a filmagem já iniciou, mas o que ele fala é que a solicitação tem que ser feita antes. Então, a gente vai verificar a data que foi solicitado o RPCI. E isso é uma excepcionalidade também, que é prevista. Eu vou falar mais para frente das exceções à regra. Bom, o prazo de análise previsto na IN, tá, é de 45 dias. 45 dias para análise, é claro que descontando o prazo de diligência. O prazo de diligências são os padrões da Ancine, que é de 30 dias. A comunicação toda é feita por e-mail, como eu falei, pelo e-mail informado. É importante verificar se não tem um e-mail enviado, se não está na caixa de spam. E esse importante que eu botei é sobre observar os prazos da contratação. Como a gente está com muitos editais abertos, né, de coprodução em andamento, né, abertos não, em andamento, a gente está tendo muita solicitação de RPCI e todos eles estão utilizando o recurso do FSA. Então, é importante que verifique como esse RPCI ele vai ser obrigatório, como eu falei, naquela etapa de aprovação para execução, que é uma etapa concomitante que é a etapa da contratação. Naquele momento, o proponente ele vai receber diligência, eventualmente, de alguma coisa relativa à contratação da FSA. Ele pode receber alguma diligência orçamentária, e ele vai receber, ele pode receber a diligência do RPCI. Então, são vários setores, é importante ver quem fez aquela demanda e responder para quem solicitou, né? E quando ele está com uma contratação em andamento, é muito importante verificar os prazos da contratação, tá? O edital, o que ele fala da solicitação de aprovação para execução, qual é o prazo para solicitar. A contratação ela tem prazo de resposta de diligência, então se tiver uma diligência de contratação e não for respondida no prazo, aquela contratação vai poder ser cancelada. Então, é importante verificar os prazos da contratação. Porque o RPCI, caso ele não tenha uma resposta, a gente pode arquivar aquela solicitação, mas ela pode ser reaberta. Só que se o projeto ele tiver uma contratação vinculada, né, a esse projeto, aquela contratação, ela não cumprir prazo da contratação, ela vai ser cancelada. E aí ela não é reaberta, ela tem que ser entrado com recurso para retomar aquela contratação, que pode ser deferido ou não, a depender dos motivos daquele cancelamento. Então, é muito importante prestar atenção nos prazos da contratação. Os principais motivos de diligência é a ausência de documento, é muito comum, porque são muitos documentos previstos, por isso que eu peço para que verifique sempre a instrução antes dos acordos. A ausência de alguma cláusula contratual que está prevista no acordo ou na instrução normativa.
a gente vai solicitar um aditivo ao contrato. E aí, por isso que eu mencionei a questão das assinaturas digitais, facilitou muito esses aditivos, né? Elaboração de aditivo e assinatura. O não cumprimento de algum requisito sem ter sido solicitada a excepcionalidade. Quer dizer, se por acaso vocês já observaram que tem algum daqueles requisitos que não dá para cumprir por alguma característica do projeto, já pode enviar uma solicitação de excepcionalidade junto com a solicitação da RPCI. É claro que algumas questões a gente verifica na nossa análise, aí a gente vai dizer, olha, essa questão aqui é uma excepcionalidade. Aí a gente pede que seja, então, enviada uma justificativa, tá? A ausência de tradução de documento também são os motivos mais comuns. Então, esses motivos são os mais fáceis de serem evitados, né? A falta de tradução e a ausência de documento. Bom, as excepcionalidades, as mais comuns, e as excepcionalidades é importante falar, que foi como eu falei, elas não são um impeditivo para o deferimento. Elas só vão fazer o processo ficar um pouquinho mais longo, porque ela vai necessitar que aquele processo seja encaminhado para a diretoria colegiada, mas isso também não significa que ele vai demorar muito mais tempo. Bom, quais são essas excepcionalidades recorrentes? O aporte em proporção distinta da divisão patrimonial, quer dizer, algumas das partes vai entrar com uma participação no orçamento, né? Por exemplo, vai entrar com 50%, mas por algum motivo de alguma divisão vai ter 45% de direito só. Não é proporcional, isso vai ser encaminhado para exceção. Tem que ser bem justificado. É claro que quanto mais perto essa diferença for, mais fácil ela ser aceita. Se for uma diferença muito gritante, um dos parceiros entra com 70% da obra, mas só vai ter 30% de direitos. Aí isso vai ter que ser mais explicado, porque a diretoria pode questionar, pode não concordar. É muito difícil a diretoria não concordar com alguma excepcionalidade. Acontece? Recentemente teve uma que, na reunião da diretoria, eles pediram mais esclarecimentos. A gente teve que fazer novas diligências para pedir mais esclarecimentos sobre aquela situação, para poder a diretoria tomar uma decisão. Por isso que eu digo, é importante que já esteja bem justificado, e caso o parceiro estrangeiro, o órgão estrangeiro, né, a Ancine do outro país, já tenha concordado com aquela exceção, é importante que tenha essa sinalização, porque aí fica mais fácil para a diretoria aceitar. Uma equipe técnica também que não cumpre, né, o acordo, que eu falei, exceção da equipe, pedir uma equipe que não seja considerada. Isso também normalmente é justificado. Às vezes tem participante de um país que não está previsto, né? Mas aí normalmente justifica, aquela pessoa é importante por tal motivo. A solicitação do RPCI posterior ao início das filmagens, que acontece muito quando às vezes um parceiro entra na etapa de pós-produção da obra. Aí normalmente tem essa justificativa, porque essa coprodução ela foi celebrada na etapa de pós-produção, então por esse motivo é posterior a isso, também não costuma dar problema. E a participação de terceiro país em acordo que não prevê, né? Quer dizer, o acordo não prevê a possibilidade, mas também não veda. Então, a diretoria tem que aceitar. Quando o acordo já prevê, aquilo está dentro do previsto, o RPCI ele é deferido normalmente. Bom, aí já que eu estou falando tanto do reconhecimento prévio, né, provisório, o que é o reconhecimento definitivo? Aí o definitivo ele vai ser feito lá no final da obra, quando ela estiver realizada, na emissão do certificado de produto brasileiro. Aí a outra área da Ancine é a Superintendência de Registro que faz essa emissão. Ela vai se basear na Instrução Normativa 104, que é a atual instrução que dispõe sobre o registro de obra. E eles vão utilizar, sim, eles vão consultar, sim, o reconhecimento provisório, tá? Para ver se está de acordo. Enfim, mas essa é uma análise feita que vai. Aí, a análise ela vai verificar a obra já pronta, né? Ela vai verificar se a obra realmente cumpriu tudo aquilo que informou, se a equipe tá definida como informado. Se não teve nenhuma alteração, né? Se continua cumprindo o acordo, né? Se não teve alteração na participação patrimonial. Bom, no site da Ancine, atualmente, os sites todos têm um padrão, né? Todos os órgãos do governo. O site da Ancine tem esse endereço, mas se digitar ancine.gov.br, ele redireciona para esse endereço. Aí, você rolando a página para baixo, chega nessa parte de internacional.
Aí aqui dentro vai ter a parte do... Tem outras questões que o Guilherme mencionou, que a área internacional também faz, mas tem essa parte de coprodução internacional, que é onde vai ter aqui, olha, os acordos internacionais. E aí tem os bilaterais e os multilaterais, tá? É importante verificar que já aconteceu da gente receber uma solicitação de RPCI e a pessoa falava, não, mas eu estou me baseando num acordo tal, aí manda um documento que a gente não conhece, porque não é um acordo, às vezes era um outro protocolo de alguma coisa, mas que não é o acordo vigente, então é importante verificar os acordos que estão relacionados aqui, tá? Aí eles vão ter os acordos bilaterais, né, com o país, e o multilateral é o acordo latino, e nesse item vai ter também a diferença do acordo latino para o híbrido e por que que ele não está vigente. E era isso, gente. Qualquer dúvida que tenha, o e-mail da minha coordenação é esse. Qualquer dúvida sobre RPCI e também sobre contratação do FSA, vocês podem encaminhar para esse e-mail. E é isso. Agora estou aberta aí, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, eu não vi se tem alguma pergunta aqui no. Eu não vi se tem alguma pergunta aqui no. Não, eu não tô vendo nenhuma. Eu não vejo nenhuma pergunta aqui para mim, não aparece. Eu não sei se tem alguma pergunta aí. O Marcos acho que vai ver se alguém tem alguma pergunta no presencial, né? Eu estou olhando aqui, eu não sei se tem. Até falar com o Zé Felipe que eu não estou vendo aqui o perguntas e respostas, para mim ele está vazio. Está me vendo, Patrícia? Agora eu estou ouvindo. Ah, tá. Vou desligar o microfone. Obrigado, Patrícia, pela sua apresentação super detalhada, cheia de informação. Acho que eu vou tirar a tela aqui. Tá? A gente, como a gente falou, essa apresentação vai ficar disponível, então tem muitas informações ali que elas precisam necessariamente serem revisadas, serem revistas, então vão poder ter acesso a elas. Tá? Acho que depois eu vou ver isso para a Gisele. O próprio site do festival vai disponibilizar e a gente também vai disponibilizar no site da Ancine, tem um local lá de apresentações do que a gente faz, a gente tem os webinários, é até legal vocês saberem, a gente tem várias outras capacitações que a gente faz também online e a gente disponibiliza no site da Ancine. Tá? Se vocês tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade para ter isso agora. Vocês tem alguma questão que vocês gostaria de colocar? Tem muito tranquilo? Tem? Pode fazer, quer fazer? Peraí, um minutinho. Não sei se ela chegou a sinalizar sobre isso, mas eu vi citando da importância de ser considerado um produto brasileiro. E aí veio essa questão de qual seria a vantagem assim, para o estrangeiro participar dessa coprodução. E tem essa questão de ter que ser um brasileiro. Não sei se eles costumam encrencar com isso. Assim. Guilherme e Patrícia, vocês ouviram a minha pergunta? Está sem áudio, Guilherme, tá também. Marcos, eu não consegui escutar muito bem a pergunta. Se você puder repetir, assim, resumidamente, eu não sei se a Patrícia também pegou. Não, Se Na você verdade, puder... A questão é que, quando você faz uma coprodução internacional, você necessariamente tem que ser um produto brasileiro, é isso? É majoritariamente brasileiro, é isso que você Não, coloca? não. Majoritariamente então, não. quando a coprodução internacional, do ponto de vista do Brasil, ela é minoritariamente, é isso? Explica essa questão do majoritário e minoritário, Guilherme. Com produções, quando você tem coprodução, o acordo dos países, você tem, eles lançam lá no país em coprodução e aqui no Brasil simultaneamente, é isso? O que acontece?
Acho que até a Patrícia depois eu acho que vai de complementar. Mas os acordos, eles prevêem, em geral, um cenário de limite, né? 20/80. O que é esse 20/80, né? É a participação patrimonial dos coprodutores limite. Ou seja, se o produtor brasileiro tiver no mínimo 20% de direitos patrimoniais sobre a obra e no máximo 80% de direitos patrimoniais sobre a obra, isso, somado aos outros requisitos, isso seria suficiente para reconhecer essa coprodução como brasileira. E como brasileira e como a outra nacionalidade, né? Assim, na verdade, é ao mesmo tempo, vai ser uma coprodução, suponha, Brasil-França. Então, essa obra vai ser considerada brasileira para fins do Brasil e vai ser considerada francesa para fins da França. Então, se o coprodutor francês tiver 60 e o Brasil 40, tá ok. Se for 20 Brasil e 80 França, tá ok. Se for 80 Brasil e França 20, também tá ok. Todas essas divisões possíveis estão ok. Agora, se for 10% Brasil, 90% França, aí a princípio não está ok. Ou seja, isso vai ter que ser encaminhado como uma excepcionalidade para a diretoria colegiada, que eventualmente pode, se tiver a possibilidade no acordo e se tiver tudo ok, o resto pode ser que ele aprove. Tá? Mas aí não é algo garantido, porque não está previsto no acordo. A questão dela, eu acho que é exatamente essa questão de você ter a necessidade de você ter as duas partes reconhecendo o acordo dentro de um percentual. Entende? Quer dizer, então você de 20 a 80, Dependente da porcentagem entre os dois países. são os dois países. Os dois países entram com reconhecimento desde que você tenha, para ter uma cooperação, você tem que ter esse reconhecimento dos dois países, senão ele não pode ser. E se estabelece esse patamar máximo de 80 e mínimo de 20, para ter uma garantia que você tem os dois países envolvidos, senão você acaba tendo um país só envolvido, entende? Bom, ok? Mais alguma questão ou não? Gente, meio-dia, a gente teve uma bateção no sino aqui do evento e já estamos entrando com uma outra atividade aqui também no museu do festival. Então, eu queria agradecer mais uma vez a Patrícia, queria agradecer ao Guilherme, a equipe aí da assessoria de comunicação, agradecer a vocês a presença. Mais uma vez, dizendo que esse material vai estar disponível, se for necessário. Lá tem também no portal os nossos contatos. Então, fiquem à vontade para procurar, para divulgar. Esse material vai estar disponível em breve. Tá bem? Obrigado aí, Guilherme, Patrícia, Zé Felipe, mais uma vez. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Um abraço. Obrigada a todos, hein? Obrigada pela oportunidade. Obrigado.